e a fé não morreu em meio às circunstâncias. Recomeçar é dizer: nada pode me abater, não importam as perdas. Eu não vou parar, não vou. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. Ele é fiel, fiel, fiel para cumprir. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com quem começou, aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. Ele é fiel, fiel, fiel para Ele é Amém? Ainda de pé, peço para que você abra a tua Bíblia. Obrigado aos músicos. No livro de primeira aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos estar lendo a partir do versículo 23. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Eu confesso aos irmãos que eu tinha uma palavra preparada já, uma mensagem preparada para esse momento, mas aprove ao Senhor que eu trocasse a direção, e como nós somos instruídos por Deus e guiados pelo Espírito Santo, assim eu fiz, né? Mas, amém. Vamos lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o teu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a plenitude. Se alguém dentre vós, os incrédulos, vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo o que for posto diante de vós, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ter julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ter vituperado
por causa daquilo que porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu quero ler novamente o capítulo 23 com você, que diz assim, logo primeiro lá que nós lemos, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Ore pela minha vida nesta noite, para que eu seja instrumento de Deus, para que o Senhor possa falar através da minha vida neste lugar. Amém? Amado Deus, querido Pai, eis-me aqui, Pai. Aprove ao Senhor que nesta noite, Senhor, usasse esse vaso, Senhor, de barro, Senhor, para que não haja nenhuma vaidade em mim, Senhor, reconhecendo, Pai, que de mim mesmo, Senhor, eu nada posso fazer pelos teus filhos, mas o teu Espírito Santo, que age através da vida de homens e mulheres, Senhor, há de falar neste lugar, nesta noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, esteja à vontade, que o Senhor encontre em nós corações abertos para a tua palavra e que nós possamos absorver tudo aquilo que tu espera que nós absorvamos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Tira do nosso meio, Senhor, tudo que afasta, Senhor, tudo que, Senhor, nos separa da tua presença, Pai, tudo que impede, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para a tua palavra. Tira cansaço, Senhor, tira o sono, Pai, que muitas vezes faz com que nós percamos as nossas bênçãos, Pai, mas que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o teu Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito usado esse versículo, e eu creio que se você está caminhando com o Senhor pelo menos durante um ano, se você tem um ano pelo menos de caminhada, você já ouviu com certeza esse versículo. E é um versículo muito utilizado, inclusive para afrontar aqueles que servem ao Senhor. As pessoas muitas vezes usam esse versículo porque não conhecem nada da palavra, mas esse versículo aqui, eles usam justamente para nos afrontar. E aí a palavra diz assim, nessa carta que nós lemos de Paulo aos Coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso traz para nós um peso, uma responsabilidade. O que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos é que nós, o nosso Deus, Ele deu para nós algo que é maravilhoso e ao mesmo tempo, para muitas pessoas, é algo que tem trazido morte ao invés de vida, que é a oportunidade de ter o livre arbítrio, de termos livres. Nós, muitas vezes, usamos esse versículo e alguns enxergam de uma forma, porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós achamos que Deus é aquele carrasco, não pode nada. E lá vão os cristãos. Não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, eles não podem nada. Muitas vezes as pessoas nos olham dessa forma. E aí muitas vezes nós pegamos esse versículo para mostrar para as pessoas, não, eu posso todas as coisas sim, porque olha aqui, que diz na palavra, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E nós esquecemos da segunda parte, sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então não é só por questão de não me conver,
é por questão também de edificação, é por questão também de saber aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. E muitas vezes nós olhamos do Senhor, nós olhamos para Deus dessa forma, um Deus carrasco, que eu não posso fazer nada, eu não posso, talvez, eu estou um jovem, mas por que eu não posso ter minhas paqueras, várias paqueras? Por que eu não posso, se no mundo é permitido? E aí nós pegamos esse versículo, e aí muitas vezes tem pessoas pegando o versículo, ou fazendo dessa forma, ou no outro extremo, usando a própria Bíblia para provar que Deus não impõe quase nenhuma coisa. Olha, você servir a Deus, olha, eu sirvo um Deus que Ele não impõe nada para mim, sabe, pastor? Vamos lá, eu creio que, eu não sei vocês, mas quando falavam para mim a questão do cristão, eu via que eu já iria ter que andar toda cheia de roupa, que eu não ia poder mostrar nem o braço. Eu achava uma coisa assim, e nós temos que aprender a diferença do que o Senhor nos ordena, do que são costumes de cada liderança, cada igreja, cada doutrina. Isso é doutrina, irmãos. Mas nós, quando começamos a caminhar com o Senhor, vemos que verdadeiramente nós não somos obrigados a nada. O Senhor não nos obriga a nada. Pela manhã foi pregada aqui, eu glorifico ao Senhor, porque foi uma palavra que falou muito forte ao meu coração, como todas que são ministradas, e quando nós estamos abertos ao que o Senhor quer falar, Ele fala conosco, mesmo naquele dia que você fala assim, mas poxa, hoje é a pastora Tatiane, não é o pastor Felipe, mas o Espírito é o mesmo, e o Senhor fala, mas hoje não é o pastor Edmilton, mas o Espírito Santo é o mesmo. E o Senhor fala, e pela manhã foi falado isso, acerca do louvor, da obrigação. Quando nós somos gratos, nós não nos sentimos na obrigação de estar na casa do Senhor. Quando nós somos gratos, nós não nos sentimos obrigados a fazer algo pelo Senhor ou para o Senhor, porque nós estamos aqui gratos. Nós entramos por essas portas e entendemos que o que o Senhor tinha para fazer por nós, Ele já fez. O que vier, como dizem por aí, é lucro, né, pastor? O que vier é lucro, porque o que o Senhor já fez por nós já era o suficiente para nós entrarmos por essas portas de joelho em louvor e adoração a esse Deus. Já era o suficiente para que nós vivêssemos a nossa vida 24 horas por dia, louvando e engrandecendo o nome desse Deus. Mas Ele é tão misericordioso que, além de já ter feito algo por nós maravilhoso, Ele ainda nos contempla com bênçãos que muitas vezes nós nem pedimos, mas o Senhor nos dá família, nos dá filhos. Muitas vezes você nem esperava casar, mas o Senhor te deu um casamento, o Senhor te deu uma casa, te deu um marido, te deu filhos para cuidar. Porque o Senhor, Ele é assim. E a palavra nos ensina isso. E aqui o Senhor está falando conosco, vocês têm algo maravilhoso sobre a mão de vocês. Depende do ponto de vista. Que muitas pessoas gostariam, talvez, que o Senhor nos fizesse como robô. Senhor, mas é tão difícil obedecer. Por que o Senhor não nos fez como robôs, já programados para adorar, para exaltar, sem precisar da minha vontade, né? Porque muitas vezes nós nos encontramos assim. Eu não quero louvar, eu não quero adorar, hoje eu não estou bem, a minha vida não está da forma que eu gostaria que estivesse, então o Senhor não merece todo louvor, não merece adoração, não merece exaltação, porque ainda não está da forma que eu quero. E aí o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder da escolha. O Senhor nos dá a oportunidade de escolher aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Nós muitas vezes falamos aqui que nós cuidamos, guiamos, criamos os nossos filhos no caminho do Senhor, junto com Ele, está ali, lado a lado. Mas só que, irmão, chega uma hora, chega um determinado momento que eles vão ter que fazer a escolha deles. Não obrigados, não, você vai porque eu estou lá, não.
porque o Senhor não nos obrigou, então nós não podemos obrigá-los também. É em amor que nós cuidamos e criamos e guiamos nossos filhos. Mas chega uma hora que eles vão ter que decidir se eles querem ou não seguir ao nosso Deus. Se eles querem ou não continuar servindo a Deus. Eles vão ter que ter as próprias experiências, eles vão ter que ter as próprias experiências com Deus, a própria intimidade com Deus, para que eles façam essa escolha e coloquem na balança. Por isso o Senhor não faz de nós robôs, porque Ele sabe que você escolhe, podendo adorar ou não, quando você escolhe adorar, você agrada muito ao coração do Senhor. Porque você poderia estar aqui nesta noite ou não. Você não poderia não estar aqui. Você poderia ter escolhido ter ficado em casa. Não, pastor, olha, foram 12 horas de clamor. Eu fiquei lá clamando 12 horas com vocês. Mas hoje eu já não quero mais, já não posso mais estar lá. Hoje eu escolho ficar em casa. É uma escolha que nós fazemos. E toda vez que nós fazemos uma escolha, nós abrimos mão de outra coisa. Toda vez que nós escolhemos algo, nós abrimos mão de outra coisa. E a escolha fica mais difícil por conta dessa questão. Quando você escolhe um lado, você tem que abrir mão do outro. Quando você escolhe a Deus, você começa a ter que abrir mão das coisas desse mundo. E aí você fica, às vezes, em parafuso. Mas por quê? E aí o Senhor traz para nós, nesta noite, este versículo, essa passagem, onde Paulo fala aos Coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mas por que, pastora, nem todas convêm? Nós costumamos falar, o livre-arbítrio nos mostra que nós somos livres. E nós gostamos muito de cantar esse louvor, né? Eu estou livre, nós somos livres e somos livres. Mas quem nos livrou foi o Senhor Jesus Cristo. Nós somos livres porque o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz para que nós vivêssemos livres, para que nós fôssemos livres. E nós não entendemos isso, nós achamos que a nossa liberdade é para que a gente faça o que a gente quer e o que a gente bem entende. Então, nessa noite, nós vamos ler algumas passagens que vão nos levar a esse entendimento. A tua liberdade não é para a tua morte, é para a tua salvação, entenda isso. E muitas pessoas estão pegando essa liberdade que o Senhor nos dá e perdendo o propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Não, pastora, mas eu sou livre. A palavra me diz que todas as coisas me são lícitas. Mas existem coisas, amados, que de verdade não edificam as nossas vidas, mas mesmo assim nós optamos por essas coisas. Nós vemos lá Josué, se você quiser anotar Josué no capítulo 24, no versículo 15, quando ele fala algo que nós batemos muitas vezes no peito e exigimos do Senhor, cobramos do Senhor como se fosse uma promessa de Deus. Você quer ver? Quando ele fala para o povo, se vocês quiserem escolher, adorar, se prostrar aos deuses, a outros deuses, aos deuses dos amorreus, vocês escolham, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi uma escolha de Josué. Isso foi uma escolha que Josué fez para a vida dele. E através dessa escolha dele, a casa dele e ele foram abençoados, porque ele escolheu. Existia um povo que clamava por outros deuses, existia um povo que buscava por outros deuses, ele vivia em meio a esse povo. E ele, para esse povo, ele faz essa declaração diante dos filhos, né, daquele povo. Ele, olha, vocês já viram muita coisa, vocês já viveram muitas coisas, mas hoje vocês esqueceram do nosso Deus. E aí ele determina não, e aí ele se posiciona. E fala para aquele povo, vocês podem escolher o que vocês quiserem escolher. O que é isso? É o direito de escolha, o livre-arbítrio. Você não pode forçar o teu marido a escolher. Você não pode forçar a tua esposa a escolher. Você não pode forçar ou obrigar os teus filhos a escolher. Você não pode obrigar o teu vizinho a engolir por goela abaixo, porque muitas vezes, como o pastor diz, nós somos cristãos chatos.
Não, é? Botou o funk? Peraí, vou botar meu rádio lá também no último volume. Vai ouvir louvor a madrugada inteira, vigília na minha casa. Eu não durmo, ele não dorme. É assim, pastor? E aí nós vemos aqui algo interessante. Quando Paulo vai falando, ele vai falando assim, no 24 ele diz assim, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Que isso, irmãos? É evangelho. Nós estamos aqui por nós mesmos. O dom que o Senhor derrama sobre as nossas vidas não é para nosso benefício. O fruto que o Senhor faz com que nasça em nós não é para o nosso próprio consumo. É para que nós beneficiamos aquele que está do nosso lado. Sabe por quê? O fruto do Espírito é algo extraordinário. Você nunca vai poder dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito boa. É o outro que vai ter que reconhecer que você é bom. Olha, eu sou uma pessoa muito paciente. É o outro que vai reconhecer que você é muito paciente. Mas só através de algo que é feito pelo Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos manifestar o fruto. Não existe a possibilidade de você manifestar o fruto sem que o Espírito Santo habite em você e em mim. Então, Josué, ele fez uma escolha. E através da escolha que Josué fez, ele fez com que a casa dele fosse abençoada por Deus. E a escolha faz isso nas nossas vidas. Nós vivemos e sofremos muitas consequências das nossas escolhas. Aí você para e pensa assim, nossa, se eu tivesse escolhido não fazer isso na minha vida, talvez hoje eu não estivesse dessa forma. Mas nós escolhemos e a todo momento nós somos colocados entre a cruz e a espada, como dizem por aí, para fazer uma escolha. Todos os dias você tem que fazer uma escolha na sua vida, porque nós entendemos que nós, quando nascemos de novo, todos os dias nós precisamos reconhecer a grandeza do Senhor através das nossas vidas. Nós não somos salvos sempre salvos. Hoje eu posso estar aqui pregando a palavra do Senhor e eu creio que em nome de Jesus, até que Ele volte ou eu volte para Ele, eu espero permanecer. Eu faço com que eu faço forças para que eu permaneça no caminho desse Deus. Mas a palavra nos ensina, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, eu preciso cuidar hoje, eu preciso cuidar amanhã, e depois de amanhã eu preciso cuidar novamente, porque nós estamos expostos nesse mundo, irmãos. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para que nossas escolhas não cheguem lá na frente como consequências ruins para as nossas vidas. E nós precisamos e pediremos ao Espírito Santo nessa noite, nos ajuda a escolher. Porque muitas vezes nós não pedimos orientação do Espírito Santo. Nós simplesmente fazemos. E depois nós queremos culpar o Senhor pelas nossas lutas, pelos nossos sofrimentos, quando muitas vezes o Senhor quer nos poupar, mas por conta das nossas escolhas, sem direção de Deus, nós sofremos. Então que o Espírito Santo nos ajude. E aí ele vai falando assim, comei de tudo o que se vende no mercado, tem nada a perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a tua plenitude. Algo interessante, e eu creio que bata muito em alguns cristãos, é que a questão do doce, né, pastor? O doce é um extremo, é um divisor de água. Quando chega setembro, eu nem gosto muito de abrir o Facebook, porque é uma guerra de foice. E aí, a palavra está nos dizendo aqui, comei de tudo que se vende no mercado, tem nada a perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a tua plenitude. E aí ele vai falando, se alguém dentre vós, dentre os incrédulos, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar-te por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu. Não comais,
Por quê, pastor? Por tua consciência, não, por conta daquele. A gente tem que ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento. Existem pessoas caminhando que muitas vezes falam assim, mas a pessoa nem confessou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e quer me ensinar como caminhar. Irmãos, porque existem pessoas que vigiam mesmo o nosso andar, vigiam mesmo a maneira que você caminha, vigia mesmo a maneira que você trata o teu marido, vigia mesmo a maneira que você trata a tua esposa, porque eles podem não querer aceitar esse Jesus, mas eles ficam olhando para ver se você é verdadeiramente cristão. Porque a palavra já diz, cristão, pequenos cristãos, eles esperam de nós que nós tenhamos atitudes parecidas com a atitude de Cristo. Por isso eles ficam nos apontando, por isso eles ficam vigiando e cuidando para que nós não venhamos a tropeçar e nem desviar do caminho. E aí muitas vezes nós falamos, eu não ligo não, eu faço mesmo, sabe? Não quero nem saber, lá em casa é gritaria mesmo, eu estou desse jeito, sabe? Eu estou desse jeito, eu grito mesmo, grito com o marido, grito com o filho, o marido grita com a esposa, é porque é assim, nós não somos perfeitos. Verdade, nós não somos perfeitos. Mas a palavra nos ensina que nós devemos caminhar e continuar caminhando, buscando a perfeição em Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos moldando. E se nós temos o Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito precisa estar em evidência em nossas vidas. Nós precisamos fazer as nossas escolhas baseadas naquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa escolha pensando sim naquilo que o outro vai pensar. Porque a palavra nos ensina assim. Você deve sim se preocupar com o outro. Você deve sim se preocupar com o que o outro pensa. Esse negócio de não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, lógico, a consequência vai ter na tua vida. Você vai assumir as consequências. Mas a palavra é bem clara. Ai daquele que se tornar pedra de tropeço. Nós estamos aqui nessa terra para ser sal da terra, luz do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. O Senhor nos escolheu, como foi cantado aqui no louvor. Nós fomos escolhidos por Deus. E quem nos capacita é Ele. Mas, pastor, eu estou desse jeito. Eu estou muito impulsiva. Olha, eu estou desse jeito. Eu falo muito. Eu não consigo travar minha língua. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E vou te dizer, muitas vezes, não é o diabo que nos preocupa, é a nossa própria carne. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós achamos, mas o diabo é fogo, ele é fogo mesmo. Mas ele nem está na situação, é a tua carne. Há uma luta travada todos os dias em nós. A nossa carne tenta todo o tempo, né? O pastor fala que a gente mata, mas ela tenta todo o tempo ressuscitar. E você precisa ter a sabedoria vinda de Deus, dos céus, para agir. Nós precisamos desse Deus, para que nós possamos tomar as escolhas diferentes daquelas que outrora nós tomávamos quando nós não tínhamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Outrora eu escolhia desse jeito, mas hoje eu tenho um Deus que tem um propósito sobre a minha vida e eu preciso saber se essa decisão que eu vou tomar vai glorificar ou não o nome dEle. Esse versículo é muito sério, irmãos. Porque ele nos mostra que todas as coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. E aí nós começamos a entender que a nossa vida com Deus não é somente no domingo, na quarta-feira, mas são todos os dias. Que tudo que nós fazemos glorifica o nome dEle. E aí nós levamos muito na brincadeira, mas as coisas são sérias. Porque tudo que eu faço precisa glorificar o nome do Senhor. E aí você se pega numa paranoia. Meu Deus, será que eu estou fazendo tudo certo, Senhor? Será que eu estou glorificando o teu nome lá no meu trabalho, lá na faculdade? Será que eu glorifico o teu nome através das minhas atitudes? Será que eu glorifico o teu nome através das minhas palavras? Será que as pessoas que estão à minha volta conseguem enxergar que eu sou uma pessoa ungida pelo Senhor? Ou eu sou um crente 007, aquele que ninguém sabe, aquele que ninguém reconhece, ninguém sabe, mas faz de tudo para se camuflar no meio do povo.
rir de todas as piadas, achar tudo engraçado. Eu falo com meu esposo que eu acho muito engraçado, nós, na minha família, por enquanto, só eu e meu irmão mais novo somos convertidos. E eu tenho uma tia e uma prima que quando nós nos reunimos, tudo que elas falam de errado, elas não gostam de falar perto da gente. É aquele temor, aquele receio. E aí, às vezes, ela fala e aí ela pede desculpa. Desculpa, Felipe, desculpa, Tatiane. E falei, saiu sem querer. E aí a gente acha engraçado, mas a gente muitas vezes fala assim, que a palavra nos ensina, não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. E aí nós pegamos esse trechinho e não visitamos mais a família, não visitamos mais nossos pais, não visitamos mais os nossos parentes, não vamos mais à festividade da família, por quê? Não, mas eles não estão convertidos, pastora. Lá rola coisa que não agrada ao Senhor. Mas, querido e querida, onde nós iremos fazer a diferença nesse mundo? Em qual lugar que o Senhor vai querer te usar neste mundo? Dentro da igreja o Senhor nos usa. Somos canais, uns abençoam o outro, uns oram pelos outros. Tem hora que você está caído, vem alguém com uma palavra diretamente do trono do Senhor. Mas neste mundo, onde há trevas, é que a luz do Senhor deve resplandecer sobre as nossas vidas. E se você foi colocado naquela família, aprove ao Senhor te levantar naquele meio, não te afaste, querido. Pelo contrário, aí é que você deve estar mais próxima. Agora, se você não está firmado em Deus e ainda tem dúvida, né? Porque tem gente que não se aproxima muito, que não, pastor, eu não vou muito para lá não, porque eu ainda estou com um pé cá e outro lá. Ainda estou no muro. Se firme em Deus. Peça ao Espírito Santo, me dá sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para lidar com os meus familiares, sabedoria para lidar com meus amigos que ainda não te conhecem, uma forma de levar a palavra até eles, porque muitas vezes a pessoa tem medo, não porque ela não quer levar a palavra, mas porque ela está com medo dela sair de lá e não voltar mais. Muitas vezes nós fazemos isso. E aí uma coisa que eu acho engraçada é que nós temos, e aí meu esposo fala muito isso para os meus parentes, eu trabalho, gente, e aonde a gente trabalha, onde o Senhor nos coloca, nem todo mundo é convertido. As pessoas falam, mas o grandioso nesse mundo é as pessoas falarem o que elas quiserem, viverem da forma que elas quiserem, mas elas sabem que quando precisa, quando o calo aperta, é aquele ali que é o servo do Senhor, aquele ali é quem vai poder ajudar, aquele ali é quem vai poder orar. É assim. E aí muitas vezes nós falamos assim, eu não vou orar não, porque só me procura quando precisa. Eu não vou orar mais não, porque não quer saber de Deus, mas quando precisa, quando o calo aperta, aí me procura. Mas é aí que você vai fazer a diferença. Ore, não deixe de orar, não deixe de ser usado pelo Senhor, não deixe de clamar. Mas não quer saber nada de Deus agora, mas a semente, ela foi lançada. E a semente tendo lançado, o papel de começar a brotar não é teu, é do Espírito Santo. Você tem que fazer a tua parte como canal e o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer o restante. Mas se a pessoa reconhece que existe algo de Deus em você, isso já é uma glória. Por isso, tudo que nós fazemos, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, amém? E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e escolhemos ao Senhor por medo. Eu confesso a vocês, quando eu entrei pelas portas da casa do Senhor, eu entrei não por medo, mas por sofrimento. Eu estava num momento de muito sofrimento e me apresentaram esse Deus. E Ele me amou de uma maneira tão grande, Ele nos ama de uma maneira tão grande que nos confronta. Mas muitos entram pelas portas da casa do Senhor por medo. Começam a ouvir a palavra de Deus, você quer ver uma prova disso? Covid-19. Na pandemia, eu acho que foi a época que mais foi propagada a palavra do Senhor. E tinha gente que não estava nem aí para Deus, mas quando nós entramos naquele período onde não podia ir para isso, não podia ir para aquilo, estava tudo fechado,
as lives que falavam da palavra do Senhor estavam bombando. O Senhor era o auge de tudo. Tinha live lá evangélica, as músicas, né? Os músicos cantavam lá os grupos de louvores, e aí as pessoas ficavam e botavam até pessoas que você nunca tinha visto falar de Deus, estava falando de Deus. É um medo. O povo foi consumido por um medo tão grande que começou a se voltar para Deus. Espera aí, esses crentes falam há tanto tempo que esse Jesus vai voltar. Eles falam há tanto tempo que existe um Deus, e agora que está tudo acontecendo, tem coisas que... Tinha pessoas que procuravam a gente, às vezes procuravam o mentor e falavam assim, isso está mesmo escrito na Bíblia? Está escrito mesmo na Bíblia que vão ter doenças, que vão ter... Está escrito mesmo? Com medo. E aí, por medo, muitas pessoas se voltaram para o Senhor. Por medo, muitas pessoas voltaram, se renderam ao Senhor. Mas só por medo. E o medo faz com que quando tudo volte ao normal, porque já está voltando, não da forma que nós gostaríamos, mas está voltando, está tudo aberto, parque aberto, shopping aberto, cinema aberto, bares abertos. Aí a pessoa, é igual aquilo, olha a chuva, é mentira. Aí a pessoa passa a desacreditar e voltar às velhas práticas. Por isso nós devemos ter muito cuidado, porque nós estamos na casa do Senhor. Não é por medo que nós devemos estar, é temor. Nós estamos aqui porque nós temos temor. E o temor é diferente de medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, receio de fazer alguma coisa. Pavor é a ênfase do medo. Nós não devemos ter pavor do nosso Deus, porque Deus é amor. E aí vem aquele depois, né, pastor? Mas também é fogo consumidor. Mas Deus é amor, vem primeiro. Nós devemos ter temor. Por que temor? Qual é a diferença, pastor? O temor é reverência, respeito e compreensão. Quando nós temos temor, nós temos reverência entre Deus. Quando nós temos temor, nós temos respeito. Portanto, as nossas atitudes, as nossas decisões já vão ter pautada na reverência, no respeito. Será que eu vou agradar a Deus? Será que eu tenho agradado a Deus com o meu louvor? Será que a minha vida tem agradado a Deus? E a compreensão. Compreensão de quê, pastora? Daquilo que o Senhor me chamou. Quando eu compreendo que existe um chamado sobre a minha vida, quando eu compreendo que eu estar na casa do Senhor, eu estar no reino do Senhor, não é à toa que o Senhor me escolheu, que eu não tenho oportunidade de escolher, Ele que nos escolhe. Ele é quem nos escolhe, que eu sou um escolhido de Deus. Quando eu tenho essa compreensão, eu passo a entender que eu preciso fazer com que a vontade dele se cumpra na minha vida. Quando eu tenho essa compreensão, eu passo a fazer a vontade de Deus, não por medo, mas por reverência, por respeito, porque eu sei que se eu sirvo ao Senhor e se eu estou livre, Ele tem o melhor para a minha vida. Então é Ele quem vai dirigir os meus passos, é Ele quem vai guiar minhas decisões, é Ele quem vai me ajudar no momento da minha dificuldade, da minha dúvida. Porque no momento da dúvida, irmão, se nós recorrermos a qualquer pessoa, nós estamos perdidos. Porque as pessoas não sabem qual o caminho que o Senhor tem para nós, mas Ele sabe. Portanto, quando você tiver dúvida, ajoelhe, ou de pé, eu não sei a forma que você pode ficar, mas peça ao Senhor. Deus me direciona. Porque é Ele quem guia os nossos passos. É Ele quem deve guiar os nossos passos. Eu quero ler com vocês João 8, 31 e 32, que vai falar sobre a liberdade de escolha. Amém? João, capítulo 8, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos...
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós vamos ler lá em Romanos 8, 1, 4. Se você quiser anotar, pode anotar, que vai falar exatamente a mesma coisa, mas guarde esse. E conhecereis a verdade, e a verdade verdadeiramente vos libertará. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o teu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei do Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará todo o vosso corpo mortal por meio do teu Espírito que em vós habita. Estou até aí. Você é livre, irmão. Mas nós somos livres por meio de alguém que nos libertou. E nós acabamos de ler que quem nos libertou foi Cristo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E quando nós entendemos que nós somos livres, mas nós somos livres porque alguém pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter liberdade hoje, nós passamos a ter um contrato de dívida com aquele que nos libertou. Você imagina, você está preso, condenado por alguma coisa, uma dívida muito alta que você não pode pagar, e alguém vai lá e paga no teu lugar. Você vai ser grato eternamente àquela pessoa. Você não vai querer mais, você não vai ter coragem de não ser grato por aquilo que ela fez. E a palavra nos ensina que aquele que nos libertou foi Cristo Jesus. Por isso, essa liberdade que o Senhor nos dá não é para a morte, é para a vida. Então, aprenda a usar de forma agradável ao Senhor o livre-arbítrio. Que nós possamos aprender a usar de forma agradável ao Senhor. Porque Ele nos dá a opção de escolha, sim, mas quando nós estamos debaixo de um propósito que é dEle, Ele nos guia, Ele nos direciona. As tribulações vêm, mas Ele é aquele que nos ajuda no momento da tribulação. As lutas vêm, mas Ele é aquele que nos ajuda no momento das lutas. Da mesma forma que a prova vem, da mesma forma que vem a tentação, o Senhor nos dá o escape. Por isso o Senhor está ali a todo momento nos mostrando, olha, você fez uma escolha, então a partir de agora em diante, eu coloco em ti o Espírito Santo, que Ele vos ensinará todas as coisas. Nós não podemos usar o nosso livre-arbítrio, nós não podemos usar a liberdade que o Senhor nos dá para fazermos aquilo que nos dá na telha. Porque a palavra nos mostra que o Espírito Santo, Ele nos ensina. Ele nos mostra. Você quer ver? Quando nós erramos ou quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa de errado,
E quem é pecador aí? Levanta a mão. Somos pecadores, todos nós. A prática do pecado é um erro, mas a nossa carne, a nossa humanidade faz com que todos os dias nós tenhamos que lutar e o Espírito Santo nos direcionar para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. Mas muitas vezes nós que somos pecadores colocamos isso como justificativa para o Senhor. Não, mas Deus, não, mas Senhor, a carne é fraca. E aí nós aprendemos que o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor nos ensinou que a carne é fraca, está escrito isso na palavra, pastora. Mas o Espírito já está preparado, também diz na palavra. Então significa que você vai ter tribulação, você vai ter luta, você me escolheu, é uma escolha que nós fazemos, nós escolhemos a Cristo, mas Ele providencia para que todas as coisas cooperem para o teu bem. Nós cremos assim. O Senhor, nós escolhemos o Senhor, e a partir do momento que nós estamos debaixo do propósito do Senhor, nós nos ligamos a Ele e passamos a pedir direção e orientação do que nós devemos fazer ou não, do que nós devemos falar ou não, de que forma nós devemos agir ou não. Nos preocupando sim com os que estão de fora, nos preocupando sim com o outro, nos preocupando sim com aquele que ainda não serve a Deus, mas que através das nossas vidas podem ver atitudes de um cristão verdadeiro. Se meu vizinho faz assim, eu não posso fazer assim, eu tenho que fazer diferente. Mas por que, pastora? Porque eu sou sal da terra, luz do mundo. Tem que fazer a diferença. Nós não podemos nos igualar, você entende? Porque o Espírito é um. E Ele nos ajuda, nos orienta, nos prepara, vai trabalhando em nós. Mas então, pastora, nós somos perfeitos? É claro que não, queridos. Como eu disse, é a cada degrau, é a cada dia, é o Senhor nos moldando como um vaso nas mãos do oleiro. Quando nós permitimos que o Senhor, Ele nos molde, Ele vai nos moldando. Às vezes dói, às vezes é dolorido, às vezes é sofrido, porque muitas vezes nós somos impulsivos e queremos fazer a nossa vontade, mas o Senhor nos ensinando que a vontade dEle precisa prevalecer. Aleluia. Nós precisamos entender nessa noite, e o que o Espírito Santo nos trouxe aqui para entender e perguntar a si mesmo, analise o homem a si mesmo: por que eu tenho escolhido a Deus? Por que Deus tem sido a minha escolha de todos os dias? Por que eu escolho a Deus? Que em nome de Jesus, se você escolheu o Senhor por medo, que você possa fazer diferente nesta noite. Se você escolheu o Senhor por medo, que você possa fazer diferente nesta noite. Se você tem escolhido o Senhor por medo, que você possa fazer diferente nesta noite e passar a escolher o Senhor por temor. Você possa escolher o Senhor por aquilo, não que Ele pode te dar, mas aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele já fez. Porque quando eu entendi, quando eu entrei pelo caminho do Senhor e entendi que eu não tinha mais direito de pedir nada, que tudo que eu tinha conquistado até ali tinha sido por graça e por misericórdia do Senhor. Quantos livramentos, até que eu entendesse que existia um Deus que guardava a minha vida. Quantas coisas nós passamos mesmo antes de nós estarmos debaixo da direção de Deus. E o Senhor livra, e o Senhor guarda. Muitas vezes nós falamos, mas poxa, aquele rapaz ali não quer nada com Deus, aquela moça não quer nada com Deus, e o Senhor está livrando, o Senhor está dando oportunidade, mas nós não sabemos muitas vezes que tem uma mãe que ora, que tem um pai por trás daquele rapaz que ora, que tem uma mãe por trás daquela moça que tem orado e pedido ao Senhor para guardar e para livrar. E eu creio, irmãos, senão nós não oraríamos. Ah, não, só vamos orar por aqueles que estão debaixo da nuvem de glória do Senhor. Não, nós temos que orar por aqueles que ainda não reconhecem.
para que um dia eles possam vir a reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador. Mas quem é que vai fazer esse papel? Quem é que vai fazer esse papel de ir pelo mundo e pregar o Evangelho? Quem é? Somos nós. Por isso que nessa noite nós possamos entender que escolher o Senhor, que quem escolhe o Senhor é por algum motivo. E muitas vezes nós escolhemos o Senhor pelo motivo errado. Não, eu escolho Deus porque eu estou com uma enfermidade que só Ele pode curar. E aí, irmão, quando tu recebe a tua bênção da cura, porque o Senhor ainda cura nesses dias, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Nós mudamos. Por isso, muitas coisas que outrora nós víamos, nós não vemos mais. Por isso que muitas coisas que aconteciam no passado de cura, de libertação, que nós lemos na palavra, hoje já não lemos mais. Mas o Senhor não cura, por que Ele ainda não curou? Mas o Senhor não sara, por que Ele ainda não sarou? Mas o Senhor não restaura, por que Ele ainda não restaurou? Não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos a nossa forma ao longo do tempo. A fé esfriou de muitos, o amor de quase todos. Vocês têm ideia do que é isso? Ontem nós estávamos aqui e a menina ministrou e falou, o amor de muitos, o amor de quase todos esfriaria. E aí, com esse esfriamento do povo do Senhor, do povo de Deus, nós passamos a ver bem menos coisas. Mas Deus continua querendo fazer, Deus continua pretendendo restaurar, Deus continua, até Jesus voltar, o Senhor tem a intenção de resgatar o máximo de vidas que puder. Porque a intenção do Senhor é que todos nós pudéssemos estar no céu, louvando, exaltando, cantando tanto, tanto, tanto ao Senhor. Mas as nossas escolhas muitas vezes nos afastam desse Deus. Ele não quer robô. Deus não precisa de robôs. E o mais maravilhoso é que o Senhor, se Ele não quisesse fazer o homem, Ele nem precisaria. Ele já tinha os anjos que o louvavam, que o adoravam, 24 horas lá louvando. E nós escolhemos a esse Deus. E você fez a escolha desse Deus. Eu não sei por que motivo você tem escolhido ao Senhor. Eu não sei de que forma você tem escolhido ao Senhor. Talvez você esteja assim, vou lá, né? É a única coisa que me resta. Agora que eu não tenho mais amigos, não consigo mais me ver em outros lugares, porque nós ficamos assim, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Sabe quando você está em lugares que você sabe que você não deveria estar? Você fica incomodado, você fica agoniado, você parece que está sem jeito. Parece um peixe fora d'água. Muitas vezes nós nos parecemos assim. Assim é o crente quando ele está fora do posicionamento de Deus. Quando ele está fora do propósito determinado pelo Senhor. Fica igual um peixe fora d'água. Mas o Senhor, nesta noite, nos trouxe aqui para te dizer e para me dizer, para nos autoanalisar. Por que você tem me escolhido? Será que você ainda me escolhe hoje pelo mesmo motivo que você me escolhia anos atrás? Será que aquele primeiro amor, aquela vontade de orar, aquela vontade de estar na minha presença ainda está viva aí dentro de você? Será que aquela vontade de estar no culto de domingo a domingo, que outrora você tinha, ainda permanece aí vivo dentro de você? O Senhor quer nos ensinar nessa noite a trocar uma palavrinha que o pastor tem tentado nos ensinar através do Espírito Santo de Deus. Não é eu não posso, é eu não quero. O crente tem que aprender que não é eu não posso. Pode sim, porque nós lemos aqui na palavra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então você pode, mas o Senhor nesta noite quer ouvir de nós. Você pode, mas você quer? Você pode viver a tua vida da forma que você gostar e bem entender, mas você quer?
Ou você quer ficar debaixo do propósito do Senhor? Ou você escolhe estar debaixo da visão do Senhor, daquele que determinou, que já tem os seus dias determinados e colocados ali, olha, amanhã vai acontecer isso, porque nós planejamos, mas o Senhor é quem nos direciona, e quando nós estamos debaixo da direção do Senhor, Ele guia as nossas escolhas, Ele guia os nossos passos, Ele guia as pessoas que estão ao nosso redor, Ele guia as pessoas que Ele vai colocar ao nosso lado amanhã, para que nós possamos mostrar que ainda existe um Deus que vive e reina para todo sempre. Por isso que as nossas escolhas possam ter diariamente escolher o Senhor. Que nós possamos amanhã acordar e mesmo mediante as circunstâncias que muitas vezes nós saímos do culto e pensamos assim, olha, vai estar tudo mudado na minha casa amanhã, porque olha, a pregação foi tremenda e o Senhor falou que Ele é o que muda, que Ele é o que transforma, que Ele é o que cura, mas que você possa olhar para todas as coisas, assim como Jó olhou e não amaldiçoou o teu Deus, e chamou a mulher de louca. Ela é louca. Não vou amaldiçoar o meu Deus. Ele já fez muito por mim. Se Ele me curar é lucro, mas se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. O propósito é dEle e Ele que sabe de que forma eu vou conseguir chegar até o final, porque a vontade do Senhor é que nós cheguemos até o final e possamos falar, combati o bom combate, enterrei a carreira e guardei a fé. E para que isso aconteça na minha vida e na tua vida, nós precisamos estar debaixo da direção do Senhor. Portanto, peça ao Senhor nesta noite, Deus, guia as minhas escolhas. Eu escolho a Ti, mas eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo para que eu faça todas as coisas conforme a Tua vontade. Aleluia. Se coloque de pé. Eu até posso, mas eu não quero. Eu posso viver a minha maneira, mas eu não quero. Eu posso beber, mas eu não quero. Eu posso namorar várias meninas, né, jovens? Mas eu não quero. Eu posso, você pode, porque todas as coisas são lícitas. Mas procure através dessa palavra entender que existe algo que vem depois do todas as coisas me são lícitas. Eu preciso ter uma pessoa que edifica. E se eu preciso ter uma pessoa que edifica, eu preciso buscar coisas ao meu redor que me edifique. Talvez a internet não esteja te edificando tanto quanto você gostaria ou você acha. Talvez a televisão não esteja te edificando tanto. Talvez o celular não esteja te edificando tanto. Procure coisas que edifiquem. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido Seu. Sou abençoado. Você consegue entender que você é abençoado? Que você é abençoado por esse Deus? Aleluia. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Vão aparecer propostas, vão se levantar coisas para que você não escolha, mas a decisão é tua, a escolha é tua. E o que você escolhe nesta noite? Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo
escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Eu escolho Deus. Aleluia. Esse refrão, tua voz, a voz do povo, mas eu escolho Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Declare no teu lugar: eu escolho Deus. Eu escolho o Senhor, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Nós vivemos a vida, Senhor de Deus. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Senhor, nós te escolhemos, Pai. Não por medo, Senhor, mas por temor, Senhor. Porque nós reverenciamos do teu nome e reconhecemos que só tu é o Senhor das nossas vidas. Como disse Pedro, Senhor, quando declarou, cheio do Espírito Santo: para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais o que fazer. O meu papel agora é louvar. O meu papel é engrandecer. O meu papel é estar diante de ti, Senhor. Porque eu não tenho para onde ir. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Por isso, nesta noite, Senhor, nós declaramos: nós escolhemos Deus, nós escolhemos estar debaixo da tua nuvem de glória, nós escolhemos estar debaixo dos teus propósitos. Eu não quero mais a minha vontade, Senhor, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, que eu viva, Senhor, todos os planos e os propósitos que tu tens determinados para mim, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, nos ajuda nesta noite, Pai. Porque, Senhor, todos os dias as propostas virão, todos os dias as tentações virão, todos os dias, Senhor, nós seremos afligidos, mas o teu Espírito Santo é quem nos ajuda a nos manter de pé no caminho do Senhor, é quem nos ajuda a estar e permanecer em pé. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, nós escolhemos Deus. Então nos ajuda, Pai, ajuda a cada filho, a cada filha, Senhor, que nesta noite, Senhor, diz para ti: eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. Nos ajuda, Pai, a permanecer nessa escolha, e que essa escolha, Senhor, dê frutos nas nossas vidas, Pai, e que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos ajude, nos direcione, nos guie, nos capacite, Pai, para vivermos uma vida digna e íntegra diante de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que tudo que nós venhamos a fazer, Senhor, nossas atitudes, nossas palavras, que todas as decisões que nós venhamos a tomar possam engrandecer e exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe até este lugar nesta noite. E te peço, nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos, mas quando nós escolhemos, o Senhor olha para nós e diz: você escolheu, agora você não está mais sozinho, existe o Espírito Santo que habita em você, e Ele mesmo te ensinará a forma de falar, a forma de agir, a forma de andar. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque mesmo sem merecer, tu nos amou e tu nos ama. Por isso eu te peço, nos leve para casa debaixo da tua proteção, da tua mão forte, Pai. Que nós possamos chegar nos nossos lares debaixo da tua segurança, Pai. E que nós possamos ter uma semana, Pai, abençoada por ti, em nome de Jesus. E que se nós tivermos escolhas, Senhor, para que sejam feitas,
que nós possamos pedir a direção ao Teu Espírito, que é tanto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aplauda o Senhor e saia cantando, mas eu escolho Deus. Aleluia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já